Olá pessoal, tudo bem? Diretamente aqui de Quixeré, no estado do Ceará, para dar aqui mais algumas dicas. Eu já gravei alguns vídeos, né, sobre a Lei 13.460 de 2017, que é a lei do usuário do serviço público, a lei que dá os direitos, né, que de alguma forma protege os usuários do serviço público. Nós já tínhamos conversado sobre algumas questões. E antes de mais nada, queria pedir desculpa a vocês que acompanham o canal, porque eu estou aqui, não estou usando nenhum microfone, certo? Então não sei se o áudio vai ser um áudio bom, tá? Mas de qualquer jeito, nós que estamos aqui no interior e preocupados com vocês, né, que vão fazer a prova agora do Corpo de Bombeiros, nós decidimos também dar mais aí algumas dicas, tá bom? Antes de mais nada, dizer a vocês que nós vamos participar, tudo leva a crer, né? Vai ser confirmado essa semana, no aulão de véspera, no soldado para Corpo de Bombeiros, tá? Ali no GB da Parangaba. Você que quer participar desse evento, dê uma ligadinha lá para esse local, lá para Parangaba, o GB da Parangaba, que fica no Lourenço Filho, para que você possa adquirir o ingresso, tá bom? E lá você vai encontrar, confirmando aí a minha presença, né, neste aulão de véspera, tá bom? E as questões já foram selecionadas. Vamos lá. Estou aqui com a lei, só chamar a atenção de alguns pontos, tá bom? Essa lei é a lei que de alguma forma tá ali, dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários de serviço público. Então, se você, e todos nós somos, né, usuários de serviços prestados pela administração pública, usuários de serviço público, então essa lei diz respeito a nós. Um detalhe aqui, no artigo 1º, parágrafo 2º, está dizendo que a aplicação desta lei não afasta a necessidade de cumprimento do disposto, olha aí, no Código de Defesa do Consumidor. Então, não é porque existe esta lei que todas aquelas regras que estão no Código de Defesa do Consumidor estarão isoladas. Não, elas também devem ser aplicadas. Bom, nos outros vídeos que nós gravamos, comentando algumas questões, eu falei do artigo 2º, estude o artigo 2º, porque ali tem a definição de usuário, de serviço público, de administração pública, de agente público, mas em especial no artigo 2º, inciso 5º, tem uma definição do que seria manifestações. O que é isso? Reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais pronunciamentos são espécies do gênero manifestações. E todas elas são feitas pelos usuários, tá bom? Objetivo: prestação de serviços públicos e a conduta de agente público na prestação e fiscalização de tais serviços. Então, você, enquanto usuário, eu, enquanto usuário, temos, tá, o direito de fazer as nossas reclamações, as nossas denúncias e até mesmo sugestões e elogios. Tá bom? Então, atentem para isso. O artigo 3º fala que uma periodicidade mínima anual, tal, mínima anual. Cada poder e esfera de governo publicará o quadro geral dos serviços públicos prestados. Então, esse quadro geral dos serviços públicos prestados tem uma periodicidade de publicação, né, de publicidade mínima anual. Deixa eu ver outra coisa que chama atenção. Tá. Fizemos no vídeo que comentamos questões, falei do artigo 5º, que traz os direitos básicos e deveres dos usuários. O artigo 5º fala de diretrizes, na verdade, né? Onde fala urbanidade, respeito, acessibilidade, cortesia no atendimento do usuário, presunção de boa-fé dos usuários. Aqui são diretrizes que devem ser obedecidas pela administração pública. Chama a atenção desse segundo que eu falei, presunção de boa-fé do usuário. Então, parte do princípio que toda a conduta do usuário ela tem boa-fé. Então, cabe à administração pública, neste ponto aqui, provar que ele não agiu de boa-fé, tá bom?
Tem outros pontos também interessantes, ó. O item 7, definição, publicidade e observância de horários e normas compatíveis com o bom atendimento dos usuários. Sim, é um dos pontos aqui. Manutenção de instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço também está aqui, não é isso? Ah, esse aqui é interessante. Autenticação de documentos pelo próprio agente público, à vista de originais apresentadas pelo usuário, vedada a exigência de reconhecimento de firma, salvo em caso de dúvida. Isso também tem na Lei 9784/99, tá? Então, o próprio agente público, ele pode sim autenticar documentos que são públicos, tá? Um RG, um CPF, enfim, precisar de uma cópia desses documentos, não precisa obrigatoriamente você ir a cartório, tá? Porque lá é que oficialmente você conhece esse reconhecimento de firma, essa autenticidade. Aqui, lembrando que essa lei é de 2017, tá? Então aqui, confirmando que já existem outras leis. O próprio agente público pode fazer essa autenticação e a exceção se houver dúvida da autenticidade do documento que se pede para que seja feito aí o reconhecimento em cartório. Outra coisa que eu acho muito interessante mesmo, utilização de linguagem simples e compreensível, evitando o uso de siglas, jargões e estrangeirismos. Quer dizer, uma linguagem que seja acessível a todo usuário, tá? Então, siglas, tudo isso tem que estar bem explicado, bem detalhado, para que, no caso, o usuário de serviço público, ele tenha uma melhor compreensão do que está sendo feito. Isso aqui também é interessante, comunicação prévia ao consumidor que o serviço será desligado em virtude do inadimplemento. No caso de energia elétrica, por exemplo, bem como do dia a partir do qual será realizado o desligamento, necessariamente durante o horário comercial. Isso aqui é interessante. A taxa de religação de serviço não será devida se houver descumprimento da exigência dessa notificação prévia do consumidor, tá bom? Bom, o artigo 6º fala dos direitos básicos do usuário, é bom saber, né? Temos vários direitos aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui interessante. A obtenção de informações precisas e de fácil acesso nos locais de prestação de serviço, assim como a disponibilização na internet, horário de funcionamento, situação da tramitação de algum processo administrativo, muita coisa que se conecta também com a lei geral, né? Lei Geral de Proteção de Dados, né? Lei de Acesso à Informação, há muita conexão aqui nesta outra lei que vocês estão vendo aqui. Mais uma vez aqui um direito, veja que é interessante, é uma diretriz, comunicação prévia ao consumidor que o serviço será desligado em virtude do inadimplemento, e é um direito seu. Aqui, ó, comunicação prévia da suspensão da prestação de serviço. Essa aqui é uma grande novidade, tá? Não é tão nova, que foi em 2020, mas olha que interessante. É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como feriado ou no dia anterior a um feriado. Se evita, por exemplo, de você ter a sua energia, por exemplo, a sua energia cortada na véspera de um feriado. Então, é proibido, isso aqui é muito interessante. O 7º já caiu em prova e eu recomendo que você saiba, tá? Existe uma tal carta de serviço ao usuário. Os órgãos e entidades têm que divulgar essa carta de serviço ao usuário. Que está aqui, ó, parágrafo 1 diz qual é o objetivo dela. Informar o usuário sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade, tá? Carta de serviço ao usuário, tá? E seus compromissos, padrões de qualidade, atendimento ao público. Então tá aí, seria interessante você saber que existe essa carta de serviço ao usuário, né? E tem vários detalhes nessa carta aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais outra coisa. A carta de serviço ao usuário será objeto de atualização periódica e de permanente divulgação mediante publicação no sítio eletrônico, tá? Bom, artigo 8º, deveres.
Você tem direitos, mas você também tem deveres, né? Utilizar adequadamente os serviços, procedendo com urbanidade e boa-fé, prestar as informações pertinentes ao serviço, quando forem solicitadas, colaborar para a adequada prestação de serviço, enfim. Você tem aqui no oitavo alguns dos seus deveres. Não são muitos, hein? Pelo que eu vi aqui, só são 4. Então é fácil de você memorizar. O nono, 10, né? Vai até o 12, tá, gente? Fala justamente sobre aquelas manifestações que eu falei para vocês, tá? Dei uma lida aqui. Algumas orientações sobre como fazer essas orientações. Deixa eu ver aqui. Artigo 12. Os procedimentos administrativos relativos à análise das manifestações observarão os princípios da eficiência e celeridade, visando sua efetiva resolução. Então, presteza, né? Perfeição, rendimento, tudo isso aplicado aqui. A efetiva resolução dessas manifestações, dessas reclamações, por exemplo, compreende a recepção da manifestação no canal adequado, a emissão de comprovante de recebimento dessa manifestação, para saber, né? Você tem uma prova de quando você entrou com essa manifestação, a análise, a obtenção de informações, decisão final e a ciência do usuário, né? Do resultado final dessa manifestação. Olha, gente, também vi bastante, hein? Inclusive nós discutimos no vídeo anterior, as ouvidorias, tá? Elas terão que ser criadas, tá? As ouvidorias, o artigo 13 fala sobre isso, tá certo? Inclusive esse artigo 13 fala das competências, né, desta ouvidoria. Por exemplo, promover a participação do usuário na administração pública em cooperação com outras entidades de defesa do usuário, hein? Veja aí, acompanhar a prestação dos serviços visando garantir sua efetividade, propor aperfeiçoamentos na prestação do serviço, auxiliar na prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com os princípios dessa lei. Enfim, tem as competências dela aqui, tá certo? Espera aí, deixa eu ver mais outra coisa aqui. Esse artigo 16 é importante, gente. A ouvidoria encaminhará a decisão administrativa final ao usuário, observados no prazo de 30 dias, prorrogável de forma justificada uma única vez por igual período. Então, dizer que não tem prazo sim para essa ouvidoria responder, tá certo, gente? Tem o 18 que fala de conselhos de usuários, tá? E também tem algumas atribuições do conselho de usuários. Acompanhar a prestação do serviço, participar da avaliação do serviço, propor melhorias na prestação, contribuir de definição de diretrizes, acompanhar e avaliar a atuação do ouvidor, hein? Olha, também é interessante aqui. O artigo 20, inclusive, caiu uma vez no concurso. O conselho de usuários pode ser consultado quanto à indicação do ouvidor, tá bom? E a participação do usuário neste conselho é considerado um serviço relevante e sem remuneração. Então, é um agente honorífico, tá? Avaliação contínua desses serviços, você encontra essa obrigação aí no artigo 23, tá? Pronto. Acho que acredito que esses são os pontos complementares acerca desta lei. Valeu, pessoal. Abraço.